Mais uma aula, então, para a revisão da OAB, Direito Constitucional, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Hoje nós trataremos, então, da defesa do Estado e das instituições democráticas. São instrumentos previstos a partir do artigo 136 da Constituição Federal, que estabelecem medidas de enfrentamento a excepcionalidades que estejam vigendo no país, como calamidades ou outras situações que desatendam a ordem. Então, na realidade, são instrumentos, são medidas excepcionais para restabelecer a ordem no país. Elas fortalecem o chefe do executivo, que terá um maior poder para lidar com essas excepcionalidades. São conhecidas também como limitações constitucionais e elas são ligadas à questão da necessidade, são limitações necessárias, portanto, não podem ser excessivas, e também são temporárias. É o chamado Sistema Constitucional de Crises, que é um conjunto ordenado de normas constitucionais que visam debelar estas questões que estão destacando, determinando uma desordem generalizada no país, seja de origem natural ou até social. E estas restrições, elas são números clausos previstos na Constituição Federal, como nós veremos a partir de agora. A primeira possibilidade é o chamado estado de defesa, previsto no artigo 136 da Constituição Federal, e o segundo é o estado de sítio, previsto no artigo 137 da Constituição Federal também. Quais são as características do estado de exceção constitucional? Vale para o estado de defesa e para o estado de sítio. Primeiro, excepcionalidade. Se existirem medidas menos gravosas, devem ser priorizadas. Taxatividade. Somente podem ser decretadas estas medidas do estado de defesa e do estado de sítio, caso estejam presentes os pressupostos indicados na Constituição. Temporariedade, tem prazo fixo, como veremos na Constituição também. Determinação geográfica, deverá ser indicado o espaço geográfico que essas medidas incidirão, não há necessidade de ser em todo o território nacional. Há uma sujeição a controles, principalmente do Congresso e do Judiciário, mas o próprio Poder Executivo, no momento que expede o decreto, ele deve também realizar o autocontrole, mas necessariamente há o controle judicial e o controle legislativo. Publicidade das medidas, observar o regramento constitucional e proporcionalidade das medidas aplicadas. Deve-se priorizar e aplicar o necessário para debelar as causas. Então, como se dá esse controle para ambos os mecanismos, estado de defesa e estado de sítio? O Executivo, no artigo 84, no inciso 9, cabe ele decretar o estado de defesa e o estado de sítio. A participação e o controle parlamentar está lá no artigo 49, é competência do Congresso aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio. Então, aprovar o estado de defesa, vamos voltar lá, vejam que o estado de defesa ele tem que ser aprovado preliminarmente pelo Congresso e autorizar o estado de sítio, ou seja, o estado de sítio somente poderá vigorar depois da autorização do Congresso Nacional. O controle judicial, em vista do artigo 5º, inciso 35, o direito de ação, o Judiciário poderá conter os abusos, inclusive verificar, como nós veremos adiante, a possibilidade até de não autorizar, de invalidar, não autorizar a decretação do estado de sítio de defesa, o que é meio controverso, mas nós veremos em seguida. E também ele pode fazer um controle posterior que está previsto na Constituição. Então vamos ao estado de defesa, artigo 136. Ele será decretado pelo Presidente da República para restabelecer a ordem pública e a paz social, quando tanto a ordem
pública quanto à paz social, estiverem ameaçados grave e iminentemente, né, por instabilidade social ou calamidades naturais. Então, uma repercussão social, saques, brigas generalizadas, um desatendimento às ordens das autoridades, né, que seria instabilidade social, e as calamidades naturais. Qual o procedimento para o presidente decretar o estado de defesa? Primeiro, consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. A opinião de ambos não é vinculativa do que o presidente fará. Qual o conteúdo do decreto emitido pelo presidente caso ele institua o estado de defesa? A duração, que é 30 dias, constou ali 10, mas é 30, prorrogável uma vez. A área estabelecida e medidas coercitivas que são indicadas na Constituição, apenas aquelas, quais eles utilizará, e o período de vigência. Quais são as medidas coercitivas, então, que poderão constar no decreto? Então, são restrições ao direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo das comunicações, a prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade também fica restrita, com restrições, porque poderá haver prisões determinadas pelo executor da medida. Ocupação e uso de bens e serviços públicos. As prisões, né, executadas pela pessoa encarregada, pelo executor dessa medida do estado de defesa, deverão ser comunicadas imediatamente ao juiz, que terá o máximo de 10 dias para que essa pessoa esteja presa, ou a não ser que o próprio juiz determine a soltura antes desses 10 dias ou mantenha a prisão. Então, o executor da medida, após realizar a prisão, o sujeito preso pode ficar no máximo 10 dias, mas deve ser imediatamente após a prisão comunicado ao juiz. E o juiz decide se libera ou mantém preso, mesmo mais que 10 dias, daí neste caso. E é vedada a incomunicabilidade. Qual é o controle político desta medida, então, do estado de defesa? Ele pode ser imediato, concomitante ou sucessivo. Está ali no artigo 136, parágrafos 4º ao 7º. Então, deverá, né, o presidente submeter o decreto de instalação do estado de defesa ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas. O Congresso, por sua vez, né, por maioria absoluta e não relativa, decide pela manutenção ou revogação do decreto. Se revogar, né, vincula o presidente, ele deverá não executar mais as medidas. O Congresso Nacional, se estiver em recesso, o presidente do Senado é convocado e deverá realizar chamamento, né, do Congresso para em 10 dias, até 10 dias, apreciar o decreto do presidente. Posteriormente a isso, se aprovado esse decreto do presidente, instituído o estado de defesa, haverá uma composição de 5 membros, né, do Congresso Nacional para acompanhar todos os desdobramentos. E após cessar esse período do estado de defesa, será encaminhado um relatório, né, ao presidente do Congresso Nacional, informando de todas as atividades, restrições aos direitos e pessoas presas. O controle judicial também pode ser imediato, concomitante ou sucessivo. O imediato há uma certa divergência entre autores, né, porque seria um ato discricionário do presidente. Porém, havendo abuso de poder, a doutrina defende ser possível, se não estiverem presentes os requisitos, por exemplo, e o presidente realizar, né, decretar a medida, há a possibilidade, segundo a doutrina, né, de ingressar com uma ação judicial para conter por abuso de poder. Também deverá ser realizado o controle das prisões, né, que não são superiores a 10 dias, e o juiz, como eu já falei, determinará a manutenção da prisão, a soltura ou até mais de 10 dias presos. E também haverá responsabilização ao final do período decretado pelo presidente de eventuais abusos. Bom, vamos ao estado de sítio. Quando é que ocorrerá a possibilidade de decretar o estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional,
ou ineficácia do estado de defesa, declaração de guerra, de estado de guerra ou invasão estrangeira. Da mesma maneira, presentes alguma dessas situações, comoção grave de repercussão nacional, ineficácia do estado de defesa, declaração do estado de guerra ou invasão estrangeira, há um fortalecimento do chefe do Poder Executivo, né? Mas ele deverá observar, tanto quanto no estado de defesa, as limitações constitucionais, né, da necessidade e da temporariedade. Quais as medidas são necessárias e o tempo necessário. Procedimento, então, para o decreto do estado de sítio. Então, decretado pelo presidente, né, após ser ouvido o Conselho da República e de Defesa Nacional. Também não é vinculativo este parecer, essa opinião dos conselhos. O decreto emitido pelo presidente, tão logo emitido o decreto, deverá ser encaminhado para aprovação do Congresso Nacional, né, antes de vigorar. Então, na realidade, é uma autorização para vigorar o decreto. Emite o decreto, encaminha ao Congresso para ele autorizar. Lá no estado de defesa já está em vigor o decreto quando o presidente encaminha ao Congresso. Nesse caso, não. Nesse caso do estado de sítio, por serem mais graves as medidas, há necessidade do decreto ser aprovado pelo Legislativo. E esse parecer é vinculativo caso proíba a instalação do estado de sítio. Será indicada a duração do período, normas necessárias à execução do decreto, né, garantias constitucionais suspensas e indicação do executor da medida. Haverá uma duração de 30 dias, prorrogáveis uma vez, e se for no quesito guerra ou invasão estrangeira, esse decreto durará enquanto existir essa guerra ou essa invasão. Então, a duração de 30 dias, prorrogável uma vez, né, em caso de, vamos voltar aqui, comoção grave de repercussão nacional, ineficácia do estado de defesa. E se for em caso de guerra ou invasão estrangeira, enquanto durar esta guerra ou esta invasão. Bom, então quais são as medidas coercitivas que a Constituição prevê e que o presidente poderá utilizá-las no decreto presidencial? Em caso de comoção grave ou de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa, poderão ser adotadas as seguintes restrições: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum, restrição à inviolabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações, liberdade da imprensa, radiodifusão e televisão, liberdade de reunião, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então, essas são as restrições para a primeira possibilidade de decretação do estado de sítio, que é comoção grave ou de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. E a segunda, né, que é a guerra ou invasão estrangeira, qualquer garantia em tese pode ser suspensa, observada a necessidade e a excepcionalidade, com autorização do Congresso Nacional. Como é feito o controle político do estado de sítio? Pode ser prévio, concomitante e sucessivo. Prévio porque o decreto presidencial depende da aprovação do Congresso Nacional para entrar em vigor. Haverá 5 membros do Congresso Nacional para acompanhar todo o período, né, do decreto do estado de sítio. E, ao final, o presidente encaminha um relatório circunstanciado ao Congresso Nacional, apontando tudo que ocorreu, os direitos que foram restritos e lista de presos também. O controle judicial também pode ser prévio, concomitante e sucessivo. Na questão do controle prévio, é a mesma situação do estado de defesa, não é pacífico, não é entendimento, há diversas posições, né, porque seria um ato discricionário do presidente, porém alguns autores defendem que, havendo abuso de direito, por exemplo, não estando presentes com exatidão os requisitos para a decretação do estado de sítio, haveria abuso de direito e seria passível de ação judicial. Emprego de ações judiciais contra abusos durante e posteriormente ao período de estado de sítio,
e a responsabilização também no final, né, por eventuais abusos cometidos durante o decreto.